E aí, pessoal, no vídeo aqui de hoje a gente vai ver aí a questão das variáveis, né, e da entrada e saída de dados, ok? Um assunto aí bem importante no KTurtle. Bom, vou falar primeiro aqui das variáveis, né? Que geralmente, principalmente entrada de dados envolve variáveis, então eu vou introduzir primeiro a ideia aí de variável e mostrar também como declarar, né, e trabalhar com elas. Variável em programação é similar às variáveis na própria matemática, né? Quando a gente estuda, por exemplo, com os meninos, né, faz o estudo das variáveis, das incógnitas, né? Incógnita geralmente a gente não utiliza, não é uma coisa presente em programação, mas variável é muito presente. Então, a variável é uma letra ou uma palavra. Geralmente a gente utiliza palavras para facilitar quando a gente for olhar o código depois, né? Principalmente programas grandes. Então, é uma palavra que pode receber aí valores. Esses valores podem ser numéricos ou de texto, no caso aqui do KTurtle, né? Em linguagens de programação mais avançadas, claro, você tem vários tipos de variáveis, né? Tem variáveis numéricas, aí tem variáveis que só recebem valores inteiros, tem outras variáveis, né, de ponto flutuante que recebem valores aí com vírgula, tem variáveis que recebem apenas um algarismo ou uma letra, tem outras que recebem uma palavra ou um texto e assim por diante. Mas aqui no KTurtle é básico, é ou variável numérica ou variável de texto, né? Geralmente se trabalha com essas duas nas diversas ocasiões. Então veja só, para se declarar uma variável no KTurtle, você basta colocar a palavra antecedida aí do cifrão, né? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma variável chamada número, então eu boto cifrão e coloco assim número, e aí eu igualo ela a alguma coisa. Então, se eu disser assim, olha, número vai ser igual a 10. Então, aqui eu criei uma variável número, e essa variável número tem o valor 10. Ou seja, aonde eu colocar número, o programa irá interpretar como se fosse o valor 10. Então, vou colocar aqui, por exemplo, apague. E aí eu vou colocar assim, ó, para frente. Ao invés de colocar um número, eu vou colocar a variável. Então, eu vou colocar assim, cifrão número. Então, aqui a tartaruga vai andar para frente 10 passos. Então, vamos executar aqui, ó. Ela andou aí os 10 passos. Obviamente, se eu alterar aqui, eu botar 50, então a tartaruga vai andar 50 passos. Então, é um conceito bem simples para um professor de matemática que trabalha com isso, né? Na matemática, um pouquinho diferente, mas é bem similar. E a utilidade disso em programação é incrível. E o uso das variáveis traz um potencial incrível para a programação. Inclusive, não se imagina linguagens de programação sem variáveis, né? Isso é meio incabível. Não tem muito sentido. A linguagem perderia aí 90% de sua força. Você veja que até um programa educativo simples, né, tem variáveis. Uma coisa aqui, pessoal, essa variável aqui, número, é uma variável numérica. Então aqui o inspetor, e aí a gente vai começar a ver aqui para que é que serve, ele traz aqui uma lista de todas as variáveis que você criou. Então aqui, ó, tem uma única variável que eu criei, foi a variável número. O atual valor dela é 50 e o tipo dela é número ou numérica, né? Se eu quiser criar uma variável de texto, eu tenho que colocar o texto entre aspas. Então, o número não vai ser 50. O número vai ser sim, oi. Então, aqui é uma variável de texto. Então, quando eu colocar sempre esse número, o KTurtle vai entender como a palavra oi. Tá certo? Obviamente aqui eu acho que vai até dar erro, porque eu estou colocando para frente
e número, sendo que número não é mais uma variável numérica, é uma variável de texto. Eu vou dar F5 aqui executar só para ver. Tá aí o erro. Veja, o comando para frente aceita somente um número como parâmetro, e a variável número aqui não é mais uma variável numérica, ela contém um texto. Ok? Então o uso de variáveis é bastante simples. Então aqui para frente eu vou colocar assim, ó, 50, e eu vou alterar aqui a variável número. Eu vou colocar assim, ó, número vai ser igual a número mais, vamos dizer aí, 20. Então, número aqui, eu já estou alterando a variável número. Eu estou dizendo que número, que é 50, vai ser igual a número, que é 50, mais 20. Ou seja, a variável número agora vai passar a ser 70. Então, se eu mandar a tartaruga virar para a direita e andar para a frente, número, ela já não vai andar mais 50, como andou aqui da primeira vez. Ela vai andar agora 70. Então, percebam aí que essa parte aqui de cima, esse segmento aqui, que a tartaruga fez, é maior do que esse. Então, você altera as variáveis aí como achar melhor. Agora, eu vou introduzir um pouco aqui a noção de entrada e saída de dados. Primeira saída, que é mais simples. Então, vejam só, existe aqui, eu vou mostrar aqui uns comandos básicos, né? Que é o comando mensagem e mostrar. O comando mensagem é o seguinte, você coloca assim, mensagem, e coloca entre aspas uma mensagem aí para o usuário. Essa mensagem será exibida numa pequena janela. Então, por exemplo, eu posso colocar assim, oi. E aí quando eu der F5, o programa aí, o Catan, retorna a mensagem que você colocou, oi. Então, só complementando aqui, ó, oi, meu nome é, sei lá, Joaninha. Então aqui você já tem, ao iniciar o programa, já uma interação, né, do programa com o usuário. Então, oi, meu nome é Joaninha. Então, muito simples o comando mensagem. Ok? O comando mostre é um pouco diferente, porque ele não exibe a mensagem em forma de tela. Ele vai exibir a mensagem aqui na folha. Assim, ó, mostre. Vou colocar assim, e seu nome? Qual é? Então aqui ele já vai exibir no local onde está a tartaruga. É útil em certas ocasiões. Depois a gente vai ver aí umas atividades envolvendo esse comando mostre. Então aqui ela vai dizer, oi, meu nome é Joaninha. E aqui escreveu, e seu nome, qual é? Obviamente combinações podem ser feitas, que é que eu vou mostrar agora a partir da entrada de dados. A entrada de dados é quando você escreve alguma coisa, quando o usuário escreve alguma coisa, ou digita um número. Então aí é a entrada de dados. Aqui seria a saída de dados, né? O programa está mostrando coisas. Então a entrada de dados a gente usa aí o comando perguntar, aliado aí a uma variável. Como há a entrada de dados, esse dado precisa ser armazenado. Então ele é armazenado numa variável. Foi por isso até que eu falei em variável primeiro, antes de entrar aí na questão da entrada e saída de dados. E não esquentem não, daqui a pouco a gente vai fazer vou fazer uns exemplos aqui mostrando tudo isso aí em conjunto, o que pode ser feito, né? Então assim, é o comando perguntar, ele funciona assim, a sintaxe dele é assim, você primeiro declara uma variável, por exemplo, o nome, e coloca assim, igual, aí você escreve perguntar, e coloca entre aspas a pergunta, essa pergunta será exibida numa janela. Então poderia ser assim, qual o seu nome? Então eu vou apertar F5, ou executar aqui a mesma coisa, e aí veja só que o programa já fez uma outra interação com o usuário, e dessa vez o usuário vai informar um valor, um dado, no caso aqui está perguntando o nome. Então qual o seu nome? Vou colocar, por exemplo, Pedro, e vou dar OK. O que foi que aconteceu aqui? A variável nome, vejam aqui, é uma variável do tipo texto, e o valor dela é Pedro, porque eu digitei Pedro. Então, quando eu trabalhar aqui com essa variável, nome, o programa vai interpretar como o nome Pedro, o nome que foi digitado lá. Então, eu poderia fazer assim.
uma coisinha mais lógica, seria assim, mensagem. Então, oi, meu nome é Joaninha. E aí logo depois a Joaninha vai perguntar o nome do usuário. Assim, ó. Então, oi, meu nome é Joaninha. Ok. Qual o seu nome? Vamos lá, José. Ok. Certo? Então, bem simples. E mais ainda, eu vou colocar uma nova resposta. Na verdade, a primeira resposta da Joaninha, né? Ela vai dar uma resposta aí baseada aí no nome da pessoa. Então, ela vai fazer assim, mensagem. E prestem bem atenção, ela vai colocar assim: muito prazer. E agora eu quero que ela diga o nome da pessoa. Então, como é que eu faço isso? E aí vem um outro conceito bem fundamental da programação, é a questão da concatenação. Você usa o sinal de mais para concatenar texto, ou seja, para juntar texto. Então, o que é que eu quero que a tartaruga diga aqui? Muito prazer, vírgula, e agora eu quero que ela diga o nome da pessoa. Como é uma variável, eu não sei que nome a pessoa vai digitar lá. Então você faz assim, você fecha aspas aqui e coloca mais e a variável nome, que vai conter o nome da pessoa. Então ela vai dizer muito prazer, vírgula, até aqui está entre aspas, e depois vai acrescentar o nome da pessoa. Vejam só, F5. Oi, meu nome é Joaninha. Ok. Qual o seu nome? Pedro. Ok. Muito prazer, Pedro. Entendeu como é o raciocínio? Isso aí, com o tempo, vocês se acostumam legal. Obviamente aqui o Pedro ficou junto, então você pode dar um espaço aqui. Eu particularmente sou bem perfeccionista nesse caso, então eu dou um espaço. Então, muito prazer, Pedro. E eu vou acrescentar aí mais uma mensagem. Vou colocar assim, mais um ponto, né, depois do nome da pessoa. Vou colocar assim, vou estar com você por aqui, fazendo o que você me disser. Então aqui já tem outra mensagem. Então vamos dar F5 aqui, ou executar. Então, oi, meu nome é Joaninha. Ok. Qual o seu nome? Renato. Ok. Então, muito prazer, Renato. Vou estar com você por aqui fazendo o que você me disser. Então aqui você já tem um programa que interage com o usuário, com o aluno, por exemplo. Então já dá um aspecto mais humano, né? Uma coisa que há uma interação aí. Então aqui a gente só fez isso com o comando simples, o comando mensagem, o comando perguntar, né? Usando aqui também uma declaração nome. Eu não sei se vocês já previram isso, mas a grande utilidade da variável não é para fazer esse tipo de coisa. Também, né? Mas isso aqui é uma coisa mais simples, assim, só para introduzir um programa, né? A grande vantagem das variáveis está na utilização dela para fazer o usuário informar os dados que ele queira informar para a tartaruga executar. Como exemplo, imagine que você quer fazer um programa aqui para construir um quadrado.